estar num grupo, para esse grupo ter sustentabilidade, qual que é a necessidade. Não dá para, não é que não dá, mas se consegue muito pouco vivendo com os próprios recursos, se não gerar. A gente vai falar um pouquinho hoje disso. Eu trouxe o assunto já de antemão. Nós vamos falar de buscas por parcerias, que é pensar nessa sustentabilidade do grupo, né? É Porque verdade. não é que é simplesmente, mas é bom ter um grupo, igual você está falando, então é bom ter uma vida, é bom trabalhar, mas e esse grupo, como que ele vai se sustentar? Como ele vai se autossustentar, vai se manter? Então, É. é igual o senhor disse para os seus filhos, quando ficarem velhos, não estiverem trabalhando mais, o que fazer? Então, essas são dicas também que a gente vem trazendo, né, nessas oficinas, pensando nisso, de que os grupos já Inclusive, estão constituídos, já estão prontos, mas os que ainda não estão formalizados, é começar a pensar como formalizar, como fazer, né, com que ele possa se manter e dar continuidade com outras pessoas entrando no grupo, porque a vida é um movimento. Igual eu falei, eu tenho um filho aqui, eu tenho outro filho ali, então hoje o grupo está aqui, hoje eu estou lá, mas quem vai entrar nesse grupo para poder manter? Isso é muito importante, a gente fazer planejamento. inclusive eu tinha umas curiosidades para perguntar sobre cooperativa, etc., né? Porque tem certas regras para ser uma cooperativa, tem certas regras para ser uma entidade de caridade. Então, são conhecimentos que a gente não tem, né? Ah, Quer dizer, eu não entendi. pretendo, não pretendo abrir nenhuma empresa nem nada, né? Mas Mas conhecimento não ocupa espaço. Quanto é, mais a gente puder conhecer, saber para orientar, né? É muito importante isso. Eu entendo, senhor, sim. É muito bom ter essa curiosidade, a coisa da criança, né? Porque a criança que é muito curiosa, a criança quer saber para que isso, para que daquilo, por que não disso. E ao longo do tempo a gente vai perdendo, parece um pouco dessa curiosidade e vai só aceitando as coisas que vêm e não para para é, refletir. Então, quando o senhor pergunta, eu vou tentar trazer, né, pelo menos um pouquinho, digo que vai ser o assunto do nosso próximo encontro, mas algo bem rapidinho, assim, falando disso, sim, para poder orientar e até a gente saber se o grupo pode se transformar em uma outra coisa, ou às vezes eu penso que o grupo é uma coisa, mas ele está se deslocando para outro lugar, com outros objetivos, né? É. Ô, Ana, e é engraçado como que esse assunto vai crescendo, né, e vai trazendo outras possibilidades, ajuda a gente a pensar em outras possibilidades, como o senhor Yoshiro está começando, né? Eu te interrompi um pouquinho só para a gente começar, assim, relembrando, porque aí fica tudo gravado e a gente vai poder assistir depois no YouTube, né? São que eu já senti que você ia trazer informações importantes aí. Aí eu segurei um pouquinho, tá? Tá Então, bem. gente, boa tarde ainda para quem eu não cumprimentei ainda, né? Sejam todos muito bem-vindos à oficina administrativa. Lembrando que a nossa atividade ela está sendo gravada. Essa gravação é importante, né? Como um registro das atividades da rede de empoderamento, para a gente poder disponibilizar pelo YouTube, vocês poderem acompanhar, assistir novamente, tá? E também uma forma de divulgar também o trabalho que a Ana Paula vem fazendo e realizando junto com a gente. Vai confirmando a autorização de vocês, tá? Nem estou vendo, joinha. Ah, agora sim. Agora eu estou vendo. E aí, Ana Paula, fica com você. Então, fique à vontade, tá? Para a gente continuar Tá dando bem. sequência aí nossas conversas tão importantes para se pensar, né? No Vamos planejamento do sim. grupo, na organização do grupo. Tem um link que eu passei para o Vitor, que seria a chamada inicial. Você pode compartilhar com a gente, por favor? Você desligou o microfone, não te escuto.
Liguei. Tá com o microfone É desligado. Voltou? Voltou, né? Voltou. Ô, Ana, confirma para mim qual que você quer agora. É o nome. Fala o nome do vídeo que você quer O agora. mágico e o coelho. Tá. Minutinho aqui que já vem, tá? Tá bem. Aí peço a vocês, né, que prestem atenção direitinho. Vai ter pergunta valendo ponto, hein? Mentira. É só para a gente poder entender e depois interagir com o vídeo, falar um pouquinho. Aí, muito obrigada. Boa tarde, gente. Olá, boa tarde. Então, pessoal, a gente estava, né, numa conversa anterior, um pouco mais informal, falando, né, sobre o Dia das Mães. E aí, perguntei ao seu Yoshiro como foi, e ele estava nos fazendo uma reflexão que é pensar sobre o que fazer depois de não estar mais trabalhando. E aí eu trouxe a questão nossa, né, do nosso grupo, das oficinas administrativas, do que fazer quando a instituição ela ainda não tem parcerias, ela ainda não é oficializada, ela não é formal e ela sendo informal, né? Então, desde o início, a gente vem batendo nessa tecla, levantando as possibilidades de vocês se formalizarem, os grupos que não são, e os que são, de permanecerem e saber como se autossustentar. E aí, qual que é a relação que vocês conseguem ver com esse tema e esse vídeo que nós assistimos, ou não teve, né, nenhuma relação? Gostaria de ouvir vocês. Ninguém consegue fazer uma assimilação? Sim, seu Yoshi. Eu achei esse filme muito confuso, muito movimento e eu não pesquei nenhuma, como é que chama? Uma mensagem. Comparação? Não é nenhuma mensagem do filme, porque é tanta atrapalhada ali que, para mim, foi difícil. Eu não pesquei nada. Tá bom. Ivanilda, Boa obrigada. tarde. Boa Boa tarde. tarde a todos e todas. Aqui, eu não entendi, mas assim, fez eu voltar na época de criança, assim, a primeira vez que eu vi, assim, sabe? Me passou um filme muito. Passou um filme, né, na minha cabeça, assim, enquanto eu estava vendo. Achei interessante. Sim, Apesar de não ter, né, assim, mas assim, e até como eu vim, né, parar nesse grupo, assim, eu nem tenho idade para estar aqui, mas foi a Regiane que me chamou, né? Ela escreveu no bordado, na pintura, e falou assim, me deu a camisa do grupo, né? Aí eu caí meio perdida, assim, em tudo. entendi. Não, mas tá bom. A gente vai se perdendo e vai se achando, sem problema. E aí, assim, vim fazendo, assim, durante o filme, assim, a época lá, quando eu era criança, que eu vi o palhaço fazendo, o mágico fazendo lá na escola, né? Eu já vim pensando, assim, até aqui. Aí, nessa pergunta, o que eu vou fazer quando, né, não poder mais fazer nada? Fez Entendi. pensar tudo isso. Tá bem, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde de novo. Sim, Elizabeth. Eu acho que é assim. Eu entendi no desenho que a gente deve não desanimar, correr sempre atrás do que a gente quer até conseguir. Que o coelho, Isso, enquanto ele não conseguiu a cenoura, ele não desanimou, né? não é? Então é o que a gente tem que fazer, correr atrás daquilo que a gente quer e não desanimar com os obstáculos. Os percalços aí da vida, né? A Cláudia compartilha aqui com a gente também que ela ficou pensando na relação do mágico com o coelho. Se o mágico ficasse dando a cenoura logo para o coelho, talvez não acontecesse tanta coisa, né?
porque a luta era essa cenoura aí que o coelho estava, né, o tempo todo. Mais alguém? Então tá. A moral da história, ela não existe, né? E eu acho que a moral da história, ela muitas vezes simplifica muito algo que é amplo, que é dentro da vivência de cada pessoa. Mas quando eu trouxe, então não tem certo e nem errado. Mas quando eu trouxe esse vídeo, era para que a gente pensasse nessas parcerias, porque ali eles precisaram ser parceiros, eles precisaram estar juntos. Então, tanto o mágico quanto o coelho, separado, eles não conseguiam fazer muita coisa e ficava aquela disputa entre eles. O coelho, todo momento, querendo a cenoura, desde lá no camarim, e o mágico, desde o camarim também, negando ele essa cenoura, ainda pondo ele para trabalhar, né? Que ele ia fazer parte ali. Não entendi, Elizabeth? É assim, estou falando que ele pôs ele para trabalhar para conseguir a cenoura. A gente tem que ter realmente um incentivo para a gente fazer as Sim, coisas. Sempre tem por verdade. trás incentivo. Isso. Ivanilde, está com a mão levantada? Você gostaria de falar? Ivanildo, eu acho que ela estava com Ontem a uma mão mãozinha, levantada. né? Ela que falou há pouco, né? Que veio para o Foi. do grupo de bordado. Tem Isso. aqui no chat também tem um comentário da Cláudia, que ela está dizendo Sim, eu assim, fiz a olha, leitura. então tá. Já. Então, mas é isso, a gente precisa de uma motivação e uma parte não consegue fazer nada sem a outra. Então, o coelho, ele não ia conseguir o seu ideal, que era cenoura, sem a ajuda do mágico, e o mágico utilizava a cenoura para poder fazer com que o coelho se sentisse motivado a trabalhar, a fazer alguma coisa. E aí, hoje, a gente, né, vai falar sobre essa busca por parceria, é um pouco isso, né? Então, o que que vem a ser parceiro? Um parceiro é você estar junto, é você estar num grupo, e aí esse grupo ter a mesma finalidade, o mesmo pensamento, né? Então, a gente pensa como é que eu vou dizer? Na vida, a gente, quando tem parceria, tudo dá certo, né? Então, ali também, para poder dar certo, precisava de parceria. E aí a gente vai falar, né? Aqui a gente tem uma definição de parceria que é quem não apresenta ou quase não apresenta diferença em relação ao outro, que está em parceria, é sócio, é cúmplice, é companheiro de dupla, né? Seja no jogo, na dança, no espetáculo, na vida. Então, é essa pessoa que você vai contar para estar com você para iniciar ou finalizar alguma coisa, né? Então, está na caminhada. E hoje a gente tem os grupos de convivência, que é um lado dessa parceria, e nós temos instituições do outro lado que querem fazer parcerias também. E todos os dois com o intuito de ajudar e ser ajudados. Então, um grupo de convivência, ele tem a finalidade de reunir ali seus integrantes, para além de um passatempo, é poder promover algo para a sociedade, né? Então, porque se a gente pensa que os grupos de convivência, eles só têm a finalidade de passatempo, aí diminuir muito o trabalho dos coordenadores, né? Então, é mais do que isso. Tanto que a gente fala grupo de convivência. Então, é um grupo que as pessoas convivam junto, que elas possam ser parceiras entre si, né? Trocam Alguns grupos experiências, né? promovem. Não entendi, Elizabeth? Trocam experiências. Trocam experiências, né? E essas trocas é através de oficineiros que vão lá levar, igual a Ivanilda falou. Ela ainda não tem idade, mas ela já se apaixonou pelo grupo por causa das atividades que desenvolvem ali.
Então, tá vendo? É mais do que um passatempo, é mais do que não ter nada para fazer e vou para lá. Não, eu não tenho mais o que fazer dentro de uma obrigação, que é bater ponto, que é o trabalho, mas agora eu tenho um outro fazer que tem o seu significado, que é o meu estado de vida. Então, é o bem-estar social. Quando a gente fala essa palavra, ou pelo menos a gente traz dentro do serviço social, o bem-estar social, ele engloba tudo, que é a saúde física, a saúde mental, né? É a saúde financeira. Então, está tudo envolvido ali nesse bem-estar. Então, é o bem-estar com a família, é o bem-estar consigo, é o bem-estar com o outro, com a sociedade, o que fazer, como fazer. Então, o bem-estar é em geral. Então, o bem-estar não tem só um viés. Ah, o bem-estar é só saúde. A gente tinha um programa aí chamado Bem-Estar. E aí falava só de saúde. E aí, para a OMS, a saúde, ela é o inverso, porque ela não é ausência de doença. Ela é a prevalência do bem-estar. E aí, o bem-estar são tudo isso que a gente já disse, né? Engloba muita coisa além da saúde. Então, os grupos de convivência, eles têm esse papel, essa finalidade de trazer aos seus participantes um bem-estar social, né? Que é estar ali nessa troca de experiência, é de estar ouvindo o outro, é de falar também, e é de planejar também, né? Como que vai ser esse estágio da vida, porque todo o processo que a gente tem de vida é necessário um planejamento. Quando você é criança, você planeja ali a mamadeira, a troca de fralda, a escolinha, não sei o quê. Quando você fica maiorzinho, aí qual escola que você vai, com quem vai te levar, quem vai te trazer. Depois fica na adolescência é o trabalho, junto com a escola, junto com outros estudos, outros cursos. Tá numa vida adulta, é a relação que você vai ter com essa sociedade de trabalho, né? De ali ter sua carteira assinada, ou de ser um empreendedor. Então, toda fase da nossa vida, ela vai requerer algo de nós, um planejamento, né? E agora, tá, nessa terceira idade, é hora de planejar também. Então, é planejar o que fazer, e esses grupos de convivência, eles vêm trazendo isso. E aí, eu vou dizer aqui alguns nomes, algumas coisas, mas não se preocupem, quem ainda não é o grupo formalizado, os grupos que já são formais vão ouvir dizer que às vezes, né, nem sabia que existia, ou sabiam que existiam, me ajude, quem já ouviu esses nomes, mas é sobre a parte jurídica e contábil, quem dá esses tipos de encaminhamento. Por quê? A gente vem falando em fazer parcerias com a prefeitura, buscar parceria com empresas, e aí o que é preciso? A gente volta no nosso ponto inicial, a identidade do grupo. Então, a identidade do grupo vai ser essa certidão de nascimento, que é o estatuto social. Vai dizer como que esse grupo se chama, quando que ele foi criado, aonde que ele se encontra, quantas vezes na semana. Oi? O objetivo do grupo. O objetivo do grupo. Então, a gente tem o estatuto social como se fosse a certidão de nascimento. Por que que existe? Traz tudo. E aí a gente sabe que o CPF é o CNPJ, porque aí ele vai ser uma pessoa jurídica. Então, ele não é de uma pessoa física, ele não é da Ana Paula, ele não é da Elizabeth, ele não é da Graça. Ele é do conjunto, que a gente deu o nome, né? E que ele vai ter pessoas que precisam estar à frente dele para fazer essa coordenação, que é o que a gente falou da eleição de diretoria, de tesoureiro, secretária, conselho fiscal, tudo aquilo que a gente já vem conversando. E agora a gente vai buscar, depois de feito esse reconhecimento, né, de ser reconhecida agora enquanto pessoa jurídica, as parcerias. E as parcerias, elas servem para quê? O que vocês acham que pode ser uma parceria?
Vamos lá, me ajudem. Para a sexta parceria? Não entendi. Repete, por favor. Isso. Então, a gente está falando aqui que já constituímos e já formalizamos a associação. Aí agora a gente fala assim, nossa, eu preciso buscar parceiros. Para que a gente busca parceiros? Para conseguir, principalmente, recursos, né? Para movimentar o projeto, né? Sim. Ana Graça, por que a senhora acha que a gente tem que procurar e tem que buscar parcerias? Principalmente para tem que ter o nome, tem que ser registrado e as parcerias receber e doar também. Sim. Mais ou menos. Tá bem, obrigada. Ivanilda, o grupo que você está, ele é formal, ele ainda tem formal? Eu não sei, porque assim, a gente começou agora tudo junto, né, com esses projetos. E igual a Regiane falou, assim, tava precisando de parcerias e eles estavam vendo o que ia acontecer, como é que ia ser o grupo. Aí a Ana falou, a gente começou a conversar de um bordado, né? Aí, quando foi no princípio do ano, saiu esse aí, ela me ligou, falou para mim que ia acontecer esses programas, que era para mim entrar até ver o que ia dar sobre o bordado, porque eu não moro lá perto lá do Centro Cultural, né? Aí ela falou, não, Vale, vai ficar difícil para passagem, mas você vai vir, vai ser online, você vai lá participando do outro, e depois. E aí, assim, acho que parceria para ajudar o grupo, igual assim, eu já participei de um grupo de bordado aqui no Grande, e assim, não deu certo porque a gente não teve parceria para ajudar a gente. Então, acho que parceria é para ajudar em alguma coisa, né? Porque sozinho, como a Ana Paula falou, ninguém faz nada, né? Então, assim, Sim. um grupo só se forma como um grupo com parcerias de todos, né? Eu penso isso de parceria. Tá bem, obrigada. A Nízia gostaria de falar um pouquinho para a gente sobre parceria. Sim, Dona Graça. Desculpa interromper a senhora. Pois e também quando a gente tem assim. Opa, saiu. Dando microfonia, né? Saiu. Mas, assim, no nosso grupo, por exemplo, já foi falado qualquer coisa, assim, com muito jeitinho, mas tem aquela resistência, sabe? As pessoas que, vamos dizer, são mais importantes, têm resistência, não aceita muito, elas gostam de ditar a verdade, o pensamento delas. Mas, no nosso caso, lá, o grupo está tendo um pouco de resistência, porque já foi falado alguma coisa, eu já expliquei alguma coisa, mas, tipo, não, nós temos nossos próprios métodos, entendeu? Aí é onde a gente cai outra vez e desiste. Tem resistência em modificar, em melhorar, em uma série de coisas, né? Que, aliás, precisa de tudo no nosso grupo. Primeiro. Mas o novo. Oi? O novo, ele traz para a gente, sim, essa resistência, né? Eu penso que o caminho que eles deveriam estar fazendo é esse que a senhora fez, né? Que a senhora está trilhando, que é vir buscar informação e saber que existe toda essa burocracia, mas que outras pessoas vão tomar conta disso frente, né, ao desejo de vocês. E quem são essas outras pessoas? É a empresa que vocês vão contratar de contabilidade, é uma assessoria jurídica que às vezes a própria contabilidade pode oferecer e vocês usufruírem disso. Então, não há necessidade imediata de vocês fazerem tudo, mas vocês vão acompanhar tudo, porque tem que ser do jeito que vocês querem. Então, eles têm que buscar por informação. Na hora que eles se abrirem e
deixarem, né, com que a informação ela venha, eles vão se tornar, igual a senhora, mais abertos e cientes dessa necessidade. Ana, eu vi que a Elizabeth está aqui com a mãozinha levantada, né? Mas é porque Sim. quando eu escutei a Graça falando da questão da resistência, é uma palavra que a gente usa muito, né? Para superar, para resistir às dificuldades. Mas quando eu ouvi ela falando, eu fiquei pensando que ela estava falando de uma resistência à mudança, de que está difícil para o grupo se abrir para propostas novas, como de uma parceria, como de uma regularização, que o grupo está... Não sei, é isso mesmo, Graça? Você está sentindo que o grupo está assim, não, a gente sempre fez assim, então vamos continuar fazendo sempre assim. Eu fiquei entendendo de uma resistência assim, à mudança, do quanto que isso que você está trazendo, né, de possibilidades para o grupo, e muitas vezes o grupo tem medo. Vou trocar a palavra aqui um pouquinho, para ver se a gente consegue ver esse sentido assim. Tem medo dessa mudança, né? E é desse medo, dona Graça, que a senhora está falando, de mudar, que a senhora sente um pouco no grupo? O microfone, dona Graça. Eu sinto assim que se acomodaram, querem ficar ali dominando do jeito deles, né? Assim, sem mudança nenhuma. É isso. É isso que eu estava tentando falar. São tantos desafios, né? Isso. Mas o que eu acho importante da gente pensar? Fazer igual o coelho. Não desanimar diante desses desafios, né? E seguindo aí, se a gente viu que tem uma possibilidade de fazer de uma forma mais produtiva, mais inclusiva, né? A gente espera um pouquinho, vai se organizando, né? Buscando apoio, buscando parcerias, para que essa mudança ela chegue em algum momento, né? E ver também se... Porque tem uma coisa que às vezes eu fico pensando muito, que é o nosso papel, né, é mostrar as possibilidades de mudança, de continuidade, eu acho que é isso, né? Como é que a gente faz para que o grupo continue existindo, recebendo novas pessoas, né? Como a Ivanilda está dizendo aqui, que ela está chegando no grupo dela lá. Então, assim, como que a gente faz para que o grupo continue existindo? Agora, cada grupo, ele vai definir o que é melhor para ele naquele momento, né? Vai ter grupo que, às vezes, esse receio, esse medo, vai falar mais alto um pouquinho. Então, assim, vamos pensar em como que a gente pode ir levando, né? E apoiando nesse momento. Cláudia também levantou a mão, Elizabeth levantou a mão. Ô, Elizabeth, você pode esperar só um pouquinho, que eu estou com a impressão que a Cláudia quer dar continuidade nessa questão do desafio, pode ser? Então, Cláudia, conversa com a gente. Olá, pessoal, boa tarde. Ô, Elizabeth, não pode falar que você levantou primeiro, eu falo depois de você, porque não tem segmento, não. Eu quero falar justamente isso, que as pessoas têm medo de fazer o registro e a pessoa que assumir, arcar com as responsabilidades de despesa, porque tudo gera despesa, né? Até o registro gera despesa. E as pessoas têm muito medo disso, né? Aí depois tem que prestar contas para o imposto de renda, e muitas pessoas assustam as pessoas quanto a isso. Por isso que eu queria, assim, se pudesse uma pessoa nos esclarecer direito, porque eu acho que se não é fins lucrativos, não tem esse problema, né? Porque as pessoas têm muito medo disso.
entendeu? A pessoa que, por exemplo, assumir como presidente, como responsável, ela tem que assumir depois as despesas, já que o grupo não é de pessoas ricas e que às vezes não pode ajudar, né? Então, essa pessoa, para assumir a direção, é que é mais difícil, entendeu? Sim. Então, deixa a Cláudia e vou te responder, tá, Elizabeth? Sim, Cláudia. Então, foi até bom te esperar falar primeiro, né? Porque eu ia caminhar mais ou menos por aí. Porque eu acho que o grupo precisa pensar bem, né? Qual que é o objetivo, o que eles querem, para então pensar nessa possibilidade de constituir uma associação, constituir formalmente, né, com um CNPJ, porque aí você pode procurar parcerias, você pode procurar, inclusive, parcerias com a prefeitura, né? Mas realmente gera uma série de questões, de compromissos, de obrigações. Não é imposto de renda, porque realmente é uma associação, né, sem fins lucrativos. Mas, por exemplo, você vai fazer um registro, talvez a Ana Paula possa até falar melhor que eu, paga, né? Você precisa de um contador para fazer a contabilidade, você tem que pagar para o contador, né? Então, grupos que são constituídos formalmente, muitas vezes têm, vamos dizer, uma caixinha de fundos, né? Ou que os próprios participantes colocam, sei lá, R$ 10, R$ 20 por mês para, né, para algumas despesas, ou fazem um bingo, né? Fazem algumas ações beneficentes, fazem sei lá, um bazar, e aí vai arrecadando aquele dinheirinho, tem uma conta no banco, né, com o dinheiro do grupo, e pode ir utilizando. Então, assim, para essas despesas corriqueiras, não é difícil, né? Normalmente o grupo consegue pagar essas contas e tal. Mas realmente tem um processo aí de, vamos dizer, de formal, né, de prestação de contas, enfim. E muitas vezes o grupo ele quer apenas encontrar, bater um papo, fazer alguma atividade, né, que porventura ocorra, porque eu vou em alguns grupos e eles me falam, aqui a gente cansou de trabalhar, então a gente quer ficar só conversando, quer cantar, a gente não quer nem fazer artesanato, né? Então, Eu assim, participo de um grupo assim. pois é. Então, assim, Um eu acho que deles, tudo é válido, né? Tem gente que é mais animada, aí constitui ali um grupo de pessoas, toma a frente, né? E aí consegue fazer várias coisas, consegue, por exemplo, arrecadar dinheiro, fazer um passeio com o grupo inteiro, né? Então, é importante o grupo pensar, né, o que a maioria quer, o que a maioria gosta, para seguir esse caminho, né? E essas oficinas, eu acho que é para despertar um pouco isso, de saber que existem possibilidades, né, para o grupo caminhar, existem coisas novas, mas não obrigatoriamente, né? Às vezes, dona Graça, o grupo lá não quer uma mudança assim tão profunda, né? Porque às vezes não tem alguém para tomar a frente, né? Tem que ter alguém com um tempo, com, né, uma disponibilidade para fazer certas coisas, né? Mas é importante sempre conversar sobre isso, né? O que a gente quer, onde que a gente quer ir, aonde que a gente quer chegar, como que a gente se apoia enquanto grupo, né? Ora, Então, Cláudia, isso é importante quando você traz, e essa é a nossa trajetória desde o início, quando nós começamos a falar em identidade individual e identidade coletiva, né? A dona Graça, ela já está com essa formação, que desde o primeiro encontro, né, ela tem estado conosco, e ela vem acompanhando e vendo que é positivo e é possível. E quando a gente fala desses tributos, foi o nosso encontro passado, né? Um pouco, quais são os tributos para se pagar, os que existem.
muitas vezes essas parcerias, elas têm um recurso financeiro, então a parceria aqui que a gente está falando é de recurso financeiro e que vai custear essa despesa. E aí, para passeios, aí precisa de uma gestão. Aí o grupo vai fazer essa gestão, e só respondendo a Elizabeth, quando você faz o estatuto social, você coloca lá que todas as despesas e todas as receitas geradas naquele grupo é de responsabilidade do grupo, e não do presidente, porque não está em nome dele. Ele é uma pessoa responsável, mas ele assume juridicamente e não fisicamente. Então, o que é a responsabilidade jurídica e a responsabilidade física? A responsabilidade jurídica é que, em nome do grupo, ele responde e ele recebe aquele recurso, mas que não é dele, não vai para uma conta pessoal dele. Tem que prestar conta, né? Do grupo todo. Isso. Então, eu, Ana Paula, sou presidente do grupo. Eu vou assinar as parcerias, vai vir 100 mil reais. Mas esses 100 mil reais, ele não vai vir para a minha conta. Ele vai para a conta, igual a Cláudia disse, desse grupo. Mas por quê? Eu tenho um contador por trás que vai estar junto comigo, esse dinheiro, que vai estar me orientando, né, como fazer, e até porque esse contador também ele vai me ajudar na dedução desses impostos, quando que é para pagar, que dia que vence, quais são, que é um pouco que o senhor Hiroshi trouxe também lá no início, quando ele falou assim, quais são as regras de uma cooperativa, de uma associação. Então, quando você se denomina pessoa jurídica, tem que ter essa finalidade. E essa finalidade, ela aparece não só no CNPJ, mas primeiramente lá no Estatuto Social, que é a nossa certidão de nascimento. Então, nessa certidão é que vai dizer da finalidade, quem são essas pessoas, os associados, o que é possível fazer, o que não, vai estar tudo descrito ali. E o regimento interno, que a gente trabalhou também, nós falamos um pouco disso, ele vai fazer essa descrição, vamos dizer assim, mais esmiuçada. Então, ele vai falar do dia a dia. O estatuto, ele vai falar de um geral, e o regimento interno, ele vai falar do dia a dia. Aí, lembra quando eu coloquei para vocês uma situação de que chega alguém no grupo e oferta uma cafeteira, dá de doação, quem é que vai receber essa cafeteira? O que fazer com essa cafeteira? Quem vai tomar conta dela para ela, de repente, sumir? Né? É um pouco isso. Então, é receber esse recurso e prestar conta dele. E aí, quem vai fazer essa prestação de conta vai ser a contabilidade, a diretoria, né? Junto com a contabilidade que vai se reunir, aí vocês, né? O grupo é que vai decidir quando que essas reuniões vão acontecer e vão dando essas baixas e vão apresentando as notas fiscais. Porque eu, Ana Paula, eu vou ter eu junto com o tesoureiro, né? No caso, eu sou a presidente, estou colocando aqui hipotético. Então, eu sou a presidente, junto com o tesoureiro, eu vou ter essa chave para o banco, então eu não mexo sozinha, nunca é só uma pessoa, tem que ser duas, né? Sempre são para poder dois. Isso, para fazer essa movimentação junto ao banco, e depois essa movimentação que eu fizer, eu tenho que prestar conta para ela junto com o contador. Isso mesmo. E aí, ao final do ano, que a gente chama de balanço, né? Então, vai tendo os balancetes ao longo dos meses, e no final do ano a gente tem um balanço geral das receitas e despesas para poder ser apresentado e a gente faz o livro caixa. Então, ali vai estar denominado tudo. Então, eu, Ana Paula, não tenho o direito desses 100 mil aí que eu recebi, né? Estou dando hipotético fechado no número, de gastar numa viagem particular. Até porque eu preciso do tesoureiro para liberar o dinheiro. E aí, esse tesoureiro tem toda a autonomia de falar: você quer esse dinheiro para comprar o quê? Ah, uma passagem para Guarapari. Não. Ah, eu vi na Magazine Luiza e vou pegar emprestado do grupo aqui. Não. Então, tem as regras também de uso. Essa parceria que você vai fazer, a gente chama. Ai, agora me sumiu o nome. De rubrica. Ela vai ter rubricas
que vai dizer o que você pode fazer com esse dinheiro e o que você não pode fazer. Então, quando você estabelece uma parceria, essa parceria também diz o que ela quer que você faça com esse dinheiro. Então, você é autônoma, o grupo é autônomo para usar desse dinheiro, mas ele tem que também saber como usar e o que o parceiro ele possibilita. Então, vamos dizer que eu fiz uma parceria com a Belga. Então, a Belga ela tem impostos, né, para poder pagar o imposto de renda, então tem as suas deduções, e nessa dedução ela vai mandar um dinheiro para o meu grupo. Então, ele vai dizer, olha, com esse dinheiro aqui, vocês podem pagar, sei lá, uma secretária, vocês podem pagar o contador, vocês vão pagar a luz do local, vão pagar a água, mas não é para comprar móveis. E aí vocês estão precisando de cadeira. Mas nessa parceria está dizendo aqui que não pode comprar. E aí, dentro da rubrica, então vocês não podem comprar cadeira. Ah, então como é que eu vou fazer? Eu vou sentar no chão? Vai fazer o bazar, vai fazer o almoço, vai fazer uma rifa, qualquer outra coisa e comprar cadeira. Porque se você comprar cadeira, e que na hora da prestação de conta eles verem que foi comprado cadeira e não estava dentro do contrato, da rubrica, autorização, você vai ter que ressarcir esse dinheiro. Então, antes que isso aconteça, que vai causar um desgaste, você não compra cadeira, vê o que é possível comprar e o que não é, e aí você vai buscar outras fontes, né, de recurso ou outros parceiros, que você pode ter mais de um parceiro, que te permita comprar cadeira. Ou então ele vira e fala assim, não é para pagar pessoal. Então, você não vai poder pagar o contador, não vai poder pagar a secretária, que aí a secretária, que é fora da diretoria, tá, gente? Estou falando de secretária da diretoria, não. É uma pessoa que vai fazer essa recepção, vai ter um telefone celular para quando as pessoas quiserem chegar, saber que dia que o grupo funciona ou não funciona. Então, é uma gestão mais ampla, né? E aí, essa pessoa, ela vai... Aí você vai ter que ter um recurso de bazar, de festa, não sei, para poder pagar a secretária e contador. Então, só pagar o contador. Então, é E as isso. pessoas têm medo dessa responsabilidade. Sim, mas essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada. De encarar. É necessário que se compartilhe isso. Por isso que a gente chama de grupo e a gente agora está falando de parcerias. Né? E aí é por isso daquela identidade individual e identidade coletiva. É como se fosse um novelo. E aí, ao longo desses encontros, a gente está dizendo as possibilidades existentes e quem são as pessoas responsáveis ou podem se tornar responsáveis por isso. Então, é uma decisão, e não independente, mas mesmo que não seja formal ou que seja formal, que haja essa gestão e que haja essa parceria. Pois senão o grupo fica sendo meu, Ana Paula, e aí eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e se não está bom, eu acabo com ele. Né? Então, não pode. Eu participei de um grupo 13 anos, assim, eu era coordenadora, tinha o auxílio dos outros, mas nunca foi formal. E sempre funcionou muito bem, porque no final do ano mostrava o balancete todo, e todos aprovavam ou não. Né? Tinha direito de não aprovar, mas quase sempre era aprovado, porque era tudo feito assim, como um acordo, entendeu? Sim. Não, funciona muito bem. Mas o que a gente vem trazendo com essa possibilidade de vocês formalizarem os grupos é uma sustentabilidade. Pois é. Porque você tendo uma empresa que a prefeitura ou qualquer outra, né, ela vem assumir isso, já é algo que te descansa de a todo momento ter que estar promovendo uma festa, uma rifa, um bazar para poder pagar as contas. Porque ela já vai assumir o pagamento disso. Sempre foi particular só. Sim. As pessoas ajudavam por confiar no grupo, né? Sim. Por confiança. Então, esse informal, ele pode, né, vai continuar existindo em algum momento,
Mas se a luzinha acender e falar assim, nossa, eu quero me formalizar, como fazer? Então, essas oficinas é para isso, para acender essa luzinha, trazer esse esclarecimento Com a de como pandemia, esse ter. grupo acabou. Acabou? Não, não acabou bem, não, mas acabou, porque nós já não temos mais o movimento que tinha. A gente ainda ajuda muito, o grupo continua se ajudando, nós temos assistente social que faz o trabalho, mas assim, a quantidade diminuiu muito. Agora, assim, é só nós do grupo mesmo, a gente não envolve a comunidade. Entendeu? Ah, mas é devido à pandemia, essas coisas, vão voltar. Seja o Bom, coelhinho, insistente. mas eu falei que Pois agora eu não, não vou claro. assumir liderança, então estou esperando quem que queira assumir a liderança para o grupo continuar. Isso Entendeu? aí. Sim, Cláudia. Então, eu acho que a gente está falando aqui também de trabalho voluntário, né? Hum. Trabalho coletivo, trabalho pela comunidade, né? Por que que a gente se motiva para fazer isso? O que que isso traz de bem para a gente, né? E não pode ser um trabalho solitário, né? Então, quando você assume um grupo, tem toda uma diretoria, né? Tem um conjunto de pessoas. Ano passado, aceitei ser síndica do meu prédio. Falei, nossa, que loucura, né? Porque todo mundo sabe o que é síndico, né? Você fica resolvendo o pepino o tempo inteiro, assim. E você tem sua vida, seu trabalho, suas coisas, e você precisa ter um tempo para dedicar, né? E o meu subsíndico, um dia ele me falou assim, ai, eu estou perdendo dinheiro aqui porque eu estou deixando de trabalhar para mim, para trabalhar para o prédio. Falei, mas é isso, meu caro. A gente se propôs a isso, É isso, né? né? A gente se propôs a isso durante um ano, né? E é isso que a gente vai fazer, doar um pouco do nosso tempo, né? Que a gente poderia estar fazendo outras coisas e construindo o lugar que a gente mora, né? Eu tenho todo o interesse do prédio que eu moro, que ele fique limpo, organizado, né? E aí eu resolvi aceitar, assim, foi difícil, que terminou, né? Venci um ano, assim, mas eu falo que eu tive um aprendizado gigante, principalmente para relacionar com as pessoas, porque eu tive Você que já aprende lidar, muito, né? muito mesmo. E conversar com vizinhos assim que eu nunca tinha conversado. Eu moro aqui, acho que há mais de 20 anos, né? Então acho que coordenador de grupo é um pouco síndico também, né? Faz esse trabalho voluntário, dedica seu tempo, né, em prol de um coletivo. Mas isso traz também uma satisfação para a gente, uma satisfação Muito grande, pessoal, muito grande. né? Então, Sim, falamos nisso também, da necessidade, né, do termo de associatividade para as pessoas terem também, para que depois não se tenha o desgaste de ações trabalhistas, né? Infelizmente, a gente não conhece todas as pessoas, e aí a gente É trabalha isso que as sempre pessoas têm medo, a de assumir. partir da nossa personalidade, a partir do nosso caráter, né? Então, existem mecanismos, né, que a gente pode utilizar de segurança e que vai trazer esse bem-estar. E aí o grupo ele vai se mantendo dessa forma. E sempre tem uma pessoa disponível, né, igual a Cláudia que fala, deixa eu arriscar, pelo menos por um ano, deixa eu ver como é que é. E tem que ter outras pessoas, não pode estar sozinha, né? Então, a gente tem aqui as inscrições que é necessário buscar, né, nos conselhos, o título de utilidade pública. Então, esse título é o quê? Esse grupo ele já tem que estar organizado há pelo menos um ano ou 6 meses e fazer esse demonstrativo financeiro para poder fazer esse pedido da utilidade pública, que vai ser a isenção de alguns pagamentos, né? Certificado da assistência social também é necessário que se faça, e com esse foco do recebimento das isenções e subvenções concedidas pelo governo, e na possibilidade da realização de parceria com a iniciativa privada ou então pública. Então, é isso que amplia. Então, no início, é um pouco isso que a dona Graça está falando, a gente fica resistente, essa resistência não é por uma superação, mas é
de conhecimento, mas após ter o conhecimento e sentar com o grupo sempre, nunca sozinho, sempre coletivo, as decisões, as tomadas, né, de decisão que é preciso, e aí vai conversando, e depois você vê que é algo que não é tão difícil quanto a gente imagina estando fora, né? Eu Hoje eu tinha penso que a Cláudia tem uma outra experiência. Ela muita achava que era uma experiência. coisa, viu que era outra maior ainda, mas que conseguiu vencer buscando sempre no coletivo, nas reuniões, né? Dissolver isso, as responsabilidades. Então, não é pegar para si, mas ser É, aquela que vai motivar o grupo a seguir em frente. a gente tem que distribuir as responsabilidades. Sim, sim. Então tem que ser lá. O mágico é aquele que queria fazer a mágica sozinho, tudo sozinho. E aí Agora, o o nosso coelho ele vem grupo de dança, bagunçar tudo que ele estava fazendo e dizer, olha, sozinho você não faz, porque você deixou essa cartola aqui e agora eu também tenho o controle dela, né? E aí quando os dois resolvem trabalhar junto, a coisa começa a funcionar melhor. Então o grupo é isso, é funcionar junto, é estar junto. o nosso grupo funcionava muito bem. Mas o grupo que eu quero registrar agora é o grupo de dança, que não é o caso, né? Já não corre tanto dinheiro igual era no grupo de ajuda, né? Que a gente não precisa Uhum, de tanto dinheiro igual a gente precisava no grupo de ajuda. Agora a gente sim. precisa ajudar, mas não é uma coisa de regularmente, é de quando em vez que a gente precisa do auxílio, né? Cada E grupo vai demandar, esse né? grupo De de acordo dança, com os objetivos, uma coisa. pois é porque às vezes a gente é convidado para ir dançar nos lugares, mas a gente tem que assumir a despesa. Então, cada um Então, paga, mas tem uns que às vezes não tem condição de pagar a parte dele. Então, a gente precisava de ter um fundo nesse grupo para essas coisas. E isso é que eu quero organizar por exemplo, nós somos no Festival do Idoso Protagonista, muitas não foram porque não tiveram condição de pagar, porque foi fora e a gente tinha que pagar o hotel, tudo, né? E, então, muitas não tiveram a condição de pagar, e esse ano deixou de ir muitas pessoas. Então, aí, se a entendo. gente tivesse uma ajuda, seria bem mais interessante, né? Que aí Sim, poderiam ir sim. todos. E aí esse grupo pode pedir a lei de incentivo à cultura, né? Pois é, isso é que eu quero organizar para regularizar o grupo, para a gente conseguir essa parceria, entendeu? Entendi. Mais alguém, gente, que nós já estamos quase estourando o nosso tempo. E a gente vai falando, vai aparecendo, né? Eu, por mim, ficava aqui a tarde toda, mas vocês também têm outros compromissos. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria. Ai, Sim, mas pode não quer dizer, falar, claro. né, Elizabeth? A gente fala, né? Quem que está falando? A, Sou eu, a Cláudia. Cláudia. Ah, Então, Cláudia. eu queria falar uma última coisa do videozinho. No primeiro momento que eu vi, eu fiquei igual o seu Yoshiro. Falei, gente, mas o que esse negócio tem a ver, né? E depois, quando a Ana Paula foi falando e tudo, eu fiquei pensando, gente, a parceria não era bacana mesmo. Por quê? Porque o mágico dominava o coelho, né? Não era uma relação de igualdade ali no mesmo nível, não. Tanto que o coelho queria comer a cenoura, o cara não deu a cenoura para ele, né? Então, assim, a parceria, todo mundo tem que estar no mesmo nível, né? Para ser uma Sim, relação bacana, não pode ter um dominando mais do que o outro. tem Muito que estar legal junto. o desenho, se a gente ficar pensando assim, aparece mais coisa ainda. Então, aos Parei poucos, de falar, tá? Que é isso, não existe uma moral da história que resume tudo. É de acordo com as nossas vivências, né? Com as coisas que vão aparecendo, a gente consegue ir entendendo. E é isso mesmo, Cláudia. A gente está caladinho, Leda, Maria José, Anísia. Queria ouvir vocês. Posso?